Sou muito feliz por estar mais uma noite aqui com vocês, né? E nessa noite eu gostaria de falar sobre nós vencermos o desânimo, né? E o desânimo é algo que em algum momento da nossa vida nós vamos encontrar. Seja se nós somos novos convertidos, seja se nós somos velhos convertidos, em algum momento o desânimo vai bater na nossa porta. E não simplesmente apenas na vida cristã o desânimo vai bater, mas em todas as áreas, às vezes no trabalho, às vezes em qualquer área que nós trabalhamos ou que nós vivemos, vai chegar um momento em que nós vamos desanimar. E o que nós precisamos fazer com o desânimo? É isso que nós vamos entender nessa noite. E o desânimo, o cansaço, ele vem sobre nossas vidas. E nessa noite eu não vou falar apenas do desânimo, do cansaço físico, mas um cansaço de alma. A nossa alma ela fica cansada. E quando que vem o desânimo? O desânimo ele vem quando as dificuldades, os problemas, as circunstâncias parece mais longa do que nós percebemos. As dificuldades parecem tomar uma proporção tão grande, uma proporção que parece que não tem fim. E quando isso acontece, bate o desânimo. E quando o desânimo vem, faz com que nós venhamos muitas vezes desistir. Você já trabalhou num lugar onde você não gosta de trabalhar? Quando você está desanimado? Você trabalha lá só porque você precisa de dinheiro para pagar suas contas. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Muitas vezes o desânimo vem, muitas vezes nós queremos largar tudo, queremos simplesmente abandonar tudo. E não só no trabalho, às vezes na vida financeira, às vezes estamos passando por dificuldade, na vida ministerial, muitas vezes nós vemos passarmos por dificuldade, essas dificuldades serem longas, dá esse desejo, essa vontade no nosso coração de nós simplesmente desistir de tudo, nós desanimamos. E muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, e talvez seja dificuldades no casamento, o lar talvez precisa ser restaurado, talvez você aqui nessa noite esteja passando por uma dificuldade financeira, talvez nessa noite você esteja passando por algum vício que você está lutando por muito tempo para vencer e parece que você não consegue, talvez você esteja passando por alguma enfermidade no qual você tem uma doença que você ora por muito tempo e parece que essa enfermidade não é levada, que Deus não te dá cura. Eu não sei qual é a circunstância, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando nessa noite, mas nós não podemos desanimar. Precisamos realmente confiar no Senhor. E lá em Gálatas 6, 9, se quiser abrir junto. Gálatas 6, 9. Diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houveremos desfalecido. Paulo aqui está escrevendo que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Mesmo quando nós estamos passando por uma dificuldade, mesmo quando nós estamos passando por uma crise, nós não podemos deixar de fazer o bem. Por quê? Porque nós iremos ceifar, nós iremos colher aquilo no qual nós estamos plantando. Então nós não podemos, mesmo que estamos passando por dificuldade, nós precisamos continuar fazendo o bem. E o problema muitas vezes de nós cansarmos, de nós desanimarmos, é aquilo que continua dizendo ali. Porque o cansaço ele vai fazer com que nós venhamos desfalecer, que nós venhamos perder as nossas forças. E quando nós perdemos as nossas forças, nós simplesmente desistimos, não queremos mais fazer nada. Seja na célula, ou seja no seu trabalho, ou seja em qualquer outro lugar que você vive. Se você está desanimado, você está angustiado, você simplesmente desfalece.
E nós precisamos realmente confiar no Senhor. Não podemos deixar de fazer o bem, porque nós iremos colher. Realmente precisamos confiar nessa palavra. E a nossa alma, ela fica cansada quando o diabo ele age na nossa mente, mandando certos pensamentos, certos não, né? Pensamentos errados à nossa mente. Né? E isso faz com que nós venhamos desanimar, faz com que nós venhamos querer desistir. Mas nós não podemos deixar com que o diabo ele venha lançar, ele vai lançar. Não podemos deixar com que as mentiras que o diabo manda no nosso coração, na nossa mente, venha com que entre no nosso coração e faça com que nós venhamos desanimar. Nós precisamos ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Realmente ficar com aquilo que Deus falou. Se Deus falou determinada coisa, nós precisamos realmente crer naquilo que Ele tem para nós. E, Gabriel, mas eu continuo fazendo bem, eu faço conforme Paulo disse, e sempre faço bem para as pessoas, mas a minha vida parece que nada melhora. É dificuldade em cima de dificuldade, eu estou passando por problemas em cima de problemas e não consigo resolver. Mas nós precisamos continuar ainda assim fazendo o bem. Precisamos realmente continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para nós fazermos. Não podemos desanimar, não podemos desistir. Mesmo em meio a batalhas, mesmo que a batalha seja longa, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos realmente descansar no Senhor. Não podemos entregar aquilo no qual Deus nos deu para o cansaço. Não podemos entregar aquilo que Deus nos deu para o desânimo. Precisamos realmente confiar no Senhor. Precisamos realmente crer naquilo que Ele tem para nós. Porque se nós nos cansarmos, se nós desistirmos de fazer o bem, nós vamos desfalecer, é o que a palavra de Deus fala. Nós precisamos continuar fazendo o bem, porque nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Precisamos realmente continuar plantando aquilo que Ele nos deu. E nessa noite eu gostaria de falar acerca de um homem que fez as coisas boas, mas o resultado sempre era negativo. A resposta daquilo que ele fazia sempre era negativo. E esse homem é Davi. E Davi, acredito que todos conhecem a história de Davi, né? Quando ele era moço, em torno dos seus 17 anos, Samuel vai até a casa dele, né, e unge ele como rei, que ele seria levantado como rei. E 13 anos depois dele ser ungido como rei, ele está no deserto, totalmente perdido, sem saber para onde correr. Porque Saul está correndo atrás, está tentando matar a ele. Se você ler alguns versículos anteriores. De 1 Samuel 30. Fala isso, que Saul estava tentando matar ele. E então, Davi e os seus 600 homens, Davi ele decide voltar para sua casa, para Ziklag. Esse é o nome. Então, quando ele volta para casa, se você quiser abrir a Bíblia comigo lá em 1 Samuel. Primeira Samuel 30. Primeira Samuel 30, o 4, o 3 nós vamos ler. E o que é aqui, o que está acontecendo aqui? Então, Davi, ele decide que com seus 600 homens, seus guerreiros, voltar novamente para casa. E quando ele volta para casa, para a cidade em qual ele deixou a sua família, ele encontra a cidade totalmente queimada. E os seus filhos e filhas e as suas esposas levadas cativos. E qual que foi a ação de Davi? Ali no 3, 1 Samuel 3,30, fala assim: E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo,
e as suas mulheres, seus filhos e filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor e disse Davi ao sacerdote: Traz-me e peço-te a estola sacerdotal. E o sacerdote trouxe a estola sacerdotal a ele. Amém? Então, Davi ele chega na cidade e o que acontece? Ele e os seus guerreiros, eles se jogam no chão e choram até não ter forças. E aqui nesses versículos nos quais nós lemos, nós encontramos três atitudes que produzem desânimo. A primeira atitude é a reação de desespero. Ali fala que Davi e os seus guerreiros, eles se ergueram em alta voz e choraram até não ter mais forças. E não há nada de errado em nós chorarmos, né? Podemos chorar, mas nós não podemos chorar a ponto de nós entrarmos em desespero, de não crer que Deus ele vai nos suprir. Entrar em um ponto de desespero que, quando nós entramos no desespero, o nosso coração, as nossas forças se vão e nós ficamos fracos e o desânimo ele vai vir sobre nós. Nós realmente podemos chorar, não tem nenhum problema nisso, mas nós não podemos entrar em desespero, porque muitas vezes o que acontece? Nós não cremos, estamos passando por uma luta, estamos passando por uma dificuldade, um problema no casamento, um problema no trabalho, um problema financeiro. E muitas vezes nós não cremos que existe um Deus que pode solucionar. Muitas vezes achamos que ninguém consegue resolver o problema no qual nós estamos passando. Gabriel, tu não sabe a dificuldade que eu passo, tu não sabe o problema que eu tenho lá dentro da minha casa, tu não sabe como é o meu casamento, tu não sabe como que é o meu chefe. E muitas vezes nós achamos que não há solução. Mas nós precisamos realmente crer que existe um Deus que soluciona todas as nossas coisas, tudo aquilo no qual nós necessitamos. Ele é o Senhor. Para tudo aquilo que nós precisamos, Ele é o Senhor. Ele é a resposta. Ele é o Deus presente. Nós lemos aqui e nós já sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que Davi se animou no Senhor. Mas você já parou para imaginar se Davi não tivesse se animado no Senhor, se não tivesse realmente confiado no Senhor, o que teria acontecido com ele e os seus 600 homens e toda a sua família que foi levada cativa? Nós realmente precisamos crer, realmente precisamos confiar no Senhor, precisamos realmente descansar nele, realmente entender que ele vai prover aquilo que nós precisamos. A segunda coisa é que nós muitas vezes procuramos alguém para culpar. Aqueles homens queriam apedrejar Davi. Por quê? Porque é culpa de Davi. Por que Davi não planejou? Por que Davi não pensou antes de pegar todos os 600, todos os guerreiros e ir para a guerra? Por que ele não planejou em deixar alguns homens ali cuidando das famílias, com um pequeno exército cuidando das casas? A culpa é de Davi. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Queremos achar culpados. Não, porque a culpa é do meu líder, né, que não cuida bem de mim. Né?
Eu estou aqui, eu não cresço, eu não avanço porque, né, por conta do meu supervisor. Não, é por conta, eu não venho para o culto porque a minha esposa, ela não deixa. Meu cônjuge, ele me tranca de eu fazer as coisas de Deus. E muitas vezes nós ficamos colocando culpa nos outros. E esse problema vem já lá desde o jardim. Né? O que depois que o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi procurar um culpado. Não, foi essa mulher que o Senhor me deu. Foi por culpa dela que eu comi o fruto. E muitas vezes nós também ficamos procurando culpados. Não, a culpa não é minha, porque eu não fiz nada de errado. Eu estou certo. Por que eu estou passando essa dificuldade sendo que eu entrego meus dízimos? E muitas vezes ficamos procurando culpados. Normalmente o último culpado, normalmente a gente sempre culpa Deus. Entendeu? Por que Deus deixa eu passar por essa necessidade? Por que eu estou sofrendo por esse problema? Não, Deus ele não deve ir muito com a minha cara. Ele deve estar de mal comigo. Então, Deus ele está querendo me castigar. Muitas vezes culpamos a Deus ou pessoas. Nós não podemos ficar culpando as pessoas. A terceira coisa é se encher de raiva e amargura. Aquele povo, os seus soldados, estavam cheios de amargura, é o que a palavra fala, a ponto de querer apedrejar Davi, porque ele era o culpado. E muitas vezes nós nos enchemos de justiça própria e queremos fazer com que os outros sejam culpados. Muitas vezes daquilo que nós fizemos. Ou muitas vezes nós falamos assim, mas eu não fiz nada de errado. Eu sou tão certinho, faço tudo certo. Por que estou sofrendo isso? E muitas vezes nos enchemos de amargura, querendo colocar a culpa em outros. Davi, ele poderia se encher de tristeza e amargura. A palavra de Deus fala que depois que Samuel ele unge Davi, os seus irmãos o desprezaram. Mas qual que foi a resposta de Davi? Ele continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Continuou fazendo aquilo que o seu pai pediu. Ele poderia simplesmente abandonar tudo e falar assim, já que eu não sou bem visto aqui, eu vou ir para outro lugar. Mas não, ele continuou fazendo aquilo no qual o seu pai pediu. Davi, ele tocava para Saul, para que as opressões do mal saíssem. Então, vira e mexe, chamavam Davi e falavam assim, Davi, vai lá que é só você que consegue resolver. E Davi ia e tocava a harpa e Saul ele se acalmava. Só que qual que era sempre a resposta, qual era sempre o pagamento de Saul? A palavra de Deus diz que Saul, com a sua lança, tentava matar Davi. Essa era a resposta. E se nós pararmos para analisar, Davi tinha tudo para desistir. Assim, não, isso aqui não é para mim. Já que o rei quer me matar, então ele que fica com a opressão dele, eu vou continuar cuidando daquilo no qual o meu pai mandou, cuidando das ovelhas do meu pai. Mas não foi isso que ele fez. Ele continuou louvando ao Senhor. A palavra de Deus diz que até mesmo depois que Saul morreu, ele continuou honrando a vida de Saul. Até mesmo depois que ele morreu, ele continuou honrando. E nós, muitas vezes, queremos achar culpados, queremos culpar as pessoas. Muitas vezes deixamos com que a tristeza, muitas vezes deixamos com que a amargura faça com que nós venhamos parar. Deixamos com que o desânimo ele nos pare. Deixamos com que as dificuldades, os problemas que estamos passando façam com que nós pare. Mas é tempo de nós não pararmos, é tempo de nós nos animarmos no Senhor.
Essa é a primeira resposta que Davi fez. Enquanto precisamos entender que Davi estava muito triste. A palavra de Deus fala que era um dos momentos mais tristes que Davi estava passando na vida dele. Foi esse momento. Mas a palavra de Deus fala que ele se animou no Senhor. Mesmo quando os seus soldados estavam desanimados, mesmo quando os seus soldados estavam angustiados, a palavra de Deus diz que ele se animou no Senhor. Ele realmente creu em Deus. Ele realmente creu naquilo que Deus tinha falado para ele. Mesmo as circunstâncias, as dificuldades, mostrando que era totalmente o contrário. Mesmo mostrando que o que parecia acontecer não era o que Samuel tinha falado. Porque Samuel já tinha sido morto. Já estava morto. E Saul ainda estava querendo matar ele. Mas ele confiou no Senhor. Ele descansou no Senhor. Ele se animou no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por um problema, nós precisamos nos animar no Senhor. Porque nós precisamos entender que não existe um problema nas nossas vidas que seja maior do que Deus. O Deus que nós servimos, o Deus que habita dentro de nós é maior do que o que habita no mundo. E precisamos realmente crer nisso. E quando nós temos a crença correta, nós agimos corretamente. Precisamos declarar as verdades de Deus. Precisamos realmente declarar aquilo que Ele falou quem nós somos. Realmente precisamos entender de quem nós somos filhos. Quando nós realmente entendemos e nós vivemos isso, nada vai nos parar. Pode vir a dificuldade, pode vir os problemas, pode vir o desânimo. Nós vamos nos fortalecer no Senhor. Porque Ele é a resposta. Ele é o Deus presente. Ele é tudo aquilo no qual nós necessitamos. Precisamos nos reanimar no Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o problema no qual você está passando. Mas nós precisamos nos reanimar no Senhor. É no Senhor em que nós vamos encontrar a nossa resposta no qual nós necessitamos. Ele tem a resposta. Só que o problema é que muitas vezes nós queremos procurar em outros lugares, queremos procurar em outras coisas, ou muitas vezes nem procurar. Simplesmente desanimamos e paramos. Mas mesmo quando nós estivermos desanimados, mesmo quando nós estivermos amargurados, nós precisamos nos reanimar no Senhor. Realmente crer que no Senhor, Ele tem a resposta no qual nós necessitamos. Ele é o Deus presente nas nossas vidas. Ele é quem vai fazer. Precisamos declarar que nós somos fortes no Senhor. Precisamos declarar que nós somos ungidos, nós somos capacitados no Senhor para vencer essa batalha, para vencer essa guerra no qual nós estamos passando. E quando nós declaramos, isso torna uma realidade em nossas vidas. Precisamos declarar as verdades de Deus sobre nós. Quando nós declaramos isso, a nossa coragem ela é elevada, a nossa visão ela é ampliada. E o nosso ânimo ele é redobrado. Precisamos declarar as verdades de Deus sobre nossas vidas. Precisamos parar de falar as mentiras no qual o diabo lança na nossa mente e falar as verdades que Deus deixou para nós. Realmente entendermos e vivermos aquilo no qual Deus falou que Deus falou que nós somos. Precisamos realmente crer nisso. E Davi, a segunda coisa no qual Davi fez, ele pediu para o sacerdote trazer a roupa sacerdotal. E não sei se você sabe, a roupa sacerdotal ela é feita de linho. E o linho ele simboliza a justiça de Cristo. No Antigo Testamento, apenas os sacerdotes podiam se vestir disso. Mas eu não sei se você sabe, mas nós somos reis e sacerdotes.
Então, essa roupa de justiça, a justiça de Cristo, está posta para você também. Ou melhor, se nós não vivemos debaixo da, da justiça própria, se nós não vivemos debaixo da justiça própria, e nós vivemos debaixo da justiça de Cristo, nós temos o Espírito nos guiando. Se você continuar lendo, a palavra fala que Davi foi consultar o Senhor e perguntou o que ele iria fazer. E se você realmente crê que você é vestido de Cristo, que em você está a justiça de Deus, está a justiça de Cristo, tudo aquilo que você perguntar para o Senhor, Ele irá te responder. Mas nós realmente precisamos crer nisso. Precisamos deixar toda a justiça própria, todo o nosso ego, todo o nosso eu de lado e pegarmos a justiça de Cristo. Realmente nos vestirmos da justiça de Cristo. Da mesma forma no qual Davi fez, nós também precisamos fazer, deixarmos a nossa justiça própria de lado e nos vestirmos de Cristo. Quando nós nos vestimos de Cristo, nós temos a resposta. Ele vai nos guiar. Quando nós estamos vestidos de Cristo, Ele é o Deus presente nas nossas vidas, Ele nos guia para o caminho. Davi, ele não simplesmente ele recuperou a sua família, ele não simplesmente recuperou os seus filhos, as suas filhas, os seus bens que tinham sido levados ao castigo. A palavra de Deus diz que ele, além disso, ele trouxe todos os espólios de guerra daqueles que tinham levado a sua família cativo. E mais, a palavra de Deus fala que depois de 3 dias, Saul morreu em guerra, foi morto em guerra. E alguns dias depois, Davi foi coroado rei de Israel. E se nós realmente cremos na palavra de Deus, se nós realmente cremos naquilo que Deus tem para nós, da mesma forma vai acontecer conosco. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho do seu problema, se você realmente crê que o Senhor, Ele é o Deus da sua vida, e você realmente confia no Senhor, o seu ânimo está no Senhor. Não importa o que aconteça, as promessas que Deus prometeu para você irão acontecer. Nós realmente precisamos crer naquilo que Ele falou. E se Ele falou que iria acontecer, vai acontecer. Mas nós realmente precisamos confiar no Senhor, mesmo quando estamos passando por dificuldades, mesmo quando estamos passando por problemas, não importa qual seja o tamanho da sua dificuldade. Nós precisamos nos animar no Senhor. Precisamos realmente confiar no Senhor. Eu não sei por quanto tempo você está passando por essa dificuldade. Quantos anos talvez você esteja passando por essa dificuldade. Mas se nós confiamos no Senhor, se a nossa confiança está no Senhor, se nós nos animamos no Senhor, nós iremos receber. Assim como a palavra falou lá em Gálatas. Se nós continuamos fazendo bem, nós iremos colher. Precisamos continuar fazendo aquilo no qual Deus nos chamou. Mesmo quando o desânimo vier, nós precisamos olhar para Deus e precisamos nos animar no Senhor. Davi, ele tinha tudo para desanimar e sair fora do propósito no qual Deus tinha chamado ele. Mas ele se animou no Senhor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo passando por problemas. Ele se animou no Senhor. E é isso que nós precisamos nessa noite. Precisamos realmente confiar no Senhor. Precisamos realmente descansar nele, realmente crermos que Ele é a resposta. E quando nós realmente cremos que Ele é a resposta, nós iremos receber aquilo que nós estamos precisando. Talvez se Davi tivesse desistido aqui, nesse momento no qual ele estava passando, talvez ele não se tornaria rei.
mas ele permaneceu naquilo no qual Deus tinha falado para ele. Mesmo a circunstância mostrando que ia totalmente contrário àquilo no qual Samuel tinha falado, naquilo no qual Deus tinha falado para ele. Ainda assim, ele se animou no Senhor, mesmo a dificuldade parecendo ser muito grande. Ele se animou no Senhor. E nós também precisamos nos animar no Senhor. Não podemos deixar com que a batalha, com que a fadiga da batalha faça com que nós venhamos parar. Gabriel, mas estou passando por muito tempo essa dificuldade. É tempo de nós avançarmos, de nós não desistirmos, de nós realmente crermos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E se você for analisar, nós sempre pregamos acerca disso. Nós precisamos confiar no Senhor que Ele é a resposta. Só que o problema é que chega um tempo que nós paramos de confiar. Paramos de realmente crer que Ele é a resposta, que Ele vai trazer aquilo que nós necessitamos. Mas nós precisamos, mesmo em meio à batalha, mesmo em meio à dificuldade, precisamos entender que Ele é a resposta que nós precisamos. Precisamos realmente confiar no Senhor. Não deixe com que o desânimo, que o cansaço venha fazer com que você venha desfalecer. Que você realmente venha confiar nele, que você realmente venha descansar nele, que o seu ânimo esteja nele. Mesmo em meio à dificuldade, o seu ânimo precisa estar no Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Davi, ele esperou mais ou menos 13 anos para receber a promessa no qual Deus tinha dado, que ele se tornaria rei. E todo esse tempo ele confiou no Senhor. Mesmo passando por dificuldades, ele se animou no Senhor. E nós precisamos realmente crer. Não importa quanto tempo você está passando por uma dificuldade, não importa quanto tempo você está passando por um problema, nós precisamos confiar nele, precisamos nos animar no Senhor. Precisamos realmente crer que Ele é a resposta para aquilo que nós necessitamos. Ele tem um lugar preparado para nós. A resposta para o problema que você está passando está mais perto do que você imagina. Só que assim como Davi, nós não podemos desistir. Assim como no Davi, nós não podemos parar. Nós precisamos nos animar no Senhor. E quando nós realmente nos animamos no Senhor, realmente confiamos no Senhor, a resposta vem. A resposta está mais perto do que você imagina. Simplesmente creia. Creia que a resposta está perto. Creia que o Senhor é o Deus que vai trazer aquilo no qual você necessita. Quando você realmente crer nisso, ela vai chegar. Vamos adorar o Senhor nessa noite.